E expeliu Calebe os 3 filhos de Aнаque, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Para nós entendermos bem essa passagem, é muito importante nós revisarmos o contexto histórico para que a nossa compreensão possa alcançar um melhor resultado. Eu gosto de iniciar falando sobre Axa, dizendo que ela é uma das poucas personagens bíblicas que tem uma aparição muito curta na Escritura. Mas isso é muito interessante quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Existem pessoas que aparecem com certa frequência na Bíblia, mas tudo que nós podemos obter de algumas pessoas que aparecem na Bíblia é o exemplo daquilo que não devemos fazer. Por exemplo, Jezabel. Jezabel aparece muito mais na Bíblia do que Axa. E é provável que eu esteja falando para pessoas aqui, até irmãos em Cristo, que nunca pararam para atentar na vida de Axa. Jezabel aparece com muito mais frequência, mas tudo que a Bíblia apresenta sobre Jezabel são informações extremamente negativas. No entanto, nós encontramos personagens que, apesar de terem uma curta aparição, ou de serem mencionados pouquíssimas vezes, em alguns casos, há quem seja mencionado na Bíblia em uma única circunstância, e mesmo assim deixa uma lição profunda. Axa é um exemplo desses que eu estou te falando. Poderíamos citar Jabes, ou Jabez, que aparece nos primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas. Quem já leu a Bíblia toda sabe que o livro de 1 Crônicas é extremamente cansativo quando nós nos deparamos com os primeiros capítulos. Quem já leu a Bíblia toda sabe que quando nós chegamos em Levítico e nos deparamos com a descrição de certos tipos de culto, a liturgia de determinado tipo de ofertas, algumas genealogias, isso exige de nós muita força de vontade, tem que haver muita determinação no crente, né, de realmente dizer: não, eu tenho o propósito de ler a Bíblia toda e eu vou vencer isso. Mas quem já passou por isso sabe que é um desafio. E quando a gente pensa que vencemos esse desafio, quando saímos dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, o chamado Pentateuco, e vamos entrando na parte histórica, né, vamos conhecendo, por exemplo, os livros proféticos. Os livros históricos são muito envolventes na sua leitura, mas o que acontece? Quando nós chegamos no primeiro livro das Crônicas, aí a gente luta de novo com esse dilema. Isso por quê? Porque o primeiro livro das Crônicas foi escrito com o propósito de prover para os filhos de Israel um registro das famílias depois que eles retornaram do cativeiro. Você sabe que eles passaram um tempo no cativeiro babilônico, e para que a linhagem das famílias de Israel, daquelas tribos, não se perdesse, então foi necessário um registro de todas as famílias por linhagens. E quando você começa a ler
1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é extremamente cansativo, principalmente porque os nomes hebraicos são bem complicados, né? E aí você vai ler fulano, que gerou Beltrano, que teve tantos filhos, que gerou Ciclano, e pá. Só que eu nem ia mencionar com tantos detalhes, mas só para você ter uma noção de como é interessante nós verificarmos isso, quando nós olhamos, por exemplo, primeiro livro das Crônicas, aqui no capítulo 4, vou mostrar para você só um exemplo de como isso é cansativo. 1 Crônicas, capítulo 4, por exemplo, você lê, vou ler do versículo 1, preste atenção. Isso é didático, você vai entender por quê. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai, e Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezireel, e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, e Isar e Etnã. Se você dá uma pausa, quem começou do capítulo 1 até aqui, e depois desse versículo que eu vou citar para você, continua nessa mesma sequência. Então, você já percebeu, num curto espaço de tempo, que é uma coisa assim, cansativa, né? Outro dia eu estava lendo sobre, você pode até achar engraçado isso, mas eu estava lendo, há uns anos atrás, sobre um irmão que estava com problema de insônia. Ele foi no médico, e o médico disse para ele: você já experimentou tentar ler as genealogias bíblicas antes de dormir? Né? Porque é algo extremamente cansativo. Mas a gente, e esse é o sabor que tem, né? Eu diria que todo crente deveria ler, ao longo da sua vida, pelo menos uma vez, deveria ler a Bíblia toda, né? Até porque acho que essa é uma das maiores demonstrações de amor, né? A gente dizer que ama Jesus e nunca leu a Bíblia toda, me permita a expressão, é até um pouco de hipocrisia, porque Jesus diz: quem me ama guardará a minha palavra. E como é que eu vou guardar algo que eu não conheço? Né? Pessoal lá em Santa Cruz de vez em quando me procura: pastor, eu estou querendo fazer teologia, eu quero me matricular no seminário teológico. Nada contra a teologia, na verdade eu dou o maior incentivo, né, para quem quer se aprofundar na escritura, mas a condição que a gente impõe lá é o seguinte: tu quer fazer teologia? Quantas vezes tu já leu a tua Bíblia toda? Nenhuma. Então primeiro, negão, lê tua Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse pelo menos umas 3 vezes, depois te preocupa em estar comprando livro, estar lendo teologia, estar aprendendo, porque primeiro a gente se alimenta da palavra para depois absorver e adquirir maiores conhecimentos. Mas quando eu falo para você que vale a pena esse sacrifício, é porque quando você está lendo aqui a genealogia, quando chega no capítulo 4, você vai perceber literalmente uma intervenção divina na vida de quem estava escrevendo o texto. Porque você percebe aqui no capítulo 4 uma mudança brusca, uma mudança repentina. A pessoa está lá, né, escrevendo, falando de fulano que gerou Beltrano, que casou com fulano, que teve não sei quantos filhos, né? Chega versículo 8, e Coi gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. Aí chega no versículo 9, parece que o Espírito Santo pega o autor sagrado e diz assim: pausa, eu quero que você registre algo aqui. Aí no versículo 9 ele diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Parou esse registro. É como que o Espírito Santo diz assim para o autor: agora continue com a genealogia. Aí, repentinamente, ele volta.
Versículo 11, e Quelube, irmão de Soá, gerou a Meir, este é o pai de... E continua com genealogia. Então, o que é que você percebe aqui? É como que no meio dessas genealogias, no meio desses nomes, Deus quis deixar um registro. Ele começa logo chamando a atenção, dizendo, e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Para nós, isso talvez não seja assim algo tão chamativo, mas para um israelita, isso aqui era algo que batia frontalmente nas suas expectativas. Por quê? Por causa do significado do nome Jabes. O nome Jabes significa aquele que traz consigo a dor, ou aquele que é portador de dores. Literalmente o nome Jabes, a origem, a raiz do nome tem a ver com sofrimento, angústia. E o que acontece? Quem conhece a palavra sabe que no Antigo Testamento os nomes exerciam influência não apenas sobre a vida no sentido de identificar a personalidade, mas muitas vezes refletia o propósito da sua vida. Você sabe que o nome de Abrão, né, quando ele é chamado por Deus, o nome Abrão quer dizer pai elevado, mas Deus quis que Abrão tivesse um nome que refletisse o propósito que Deus tinha na sua vida, e é por isso que Deus muda o nome dele para Abraão, porque Abraão sim refletia o propósito de Deus. Da mesma forma acontece com Sara, da mesma forma acontece com Jacó. E o que ocorre? Com Jabes, a tendência era que Jabes se tornasse alguém marcado por dores, por sofrimentos e por angústias. Só que o escritor, ele começa dizendo, e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E essa sentença aqui, ela já é contraditória. Porque é como está dizendo, aquele que tem um nome que traz na sua essência dor, sofrimento e angústia, ao invés de ser aquele conhecido por uma vida marcada por dores e sofrimentos, foi mais ilustre do que seus irmãos. Gente, em poucos versículos ele conta a história. Um detalhe interessante, apesar de haver pouca informação, mas abre espaço para muita compreensão. Por exemplo, a Bíblia diz que quem colocou o nome de Jabes foi a mãe dele. E isso é algo incomum em Israel. Porque normalmente quem dava nome aos filhos eram os pais. Só que o pai de Jabes não está presente. E aí não se sabe a razão. Pode ser que o seu pai não estivesse presente, porque havia perdido a vida repentinamente, ou assassinado, ou talvez por uma enfermidade, ou é possível também que o pai de Jabes teria abandonado a sua mãe, de forma que quando a mãe dele diz assim, né, chamou seu nome Jabes dizendo, porquanto com dores. Só que todo mundo sabe que essas dores aqui não podem ser a dor do parto, porque toda mulher sente dor no parto, principalmente naquela época, e nem por isso colocava o nome dos filhos, associava o nome dos filhos à dor do parto. Então provavelmente as dores que a mãe de Jabes está sentindo quando decide colocar esse nome dele, era a dor do sofrimento, talvez pela ausência do pai, por um abandono. Fato é que ele nasce numa circunstância de muita dor e sofrimento, e ela acaba projetando todos esses sentimentos no nome do filho, o que leva-nos também à conclusão de que Jabes vai crescendo com a ideia de que a sua vida seria uma vida marcada por dores, angústias e sofrimentos. Você já imaginou crescer ouvindo sua mãe, não só sua mãe, qualquer pessoa que chamasse o seu nome, cada vez que dissesse, ô Jabes, estava dizendo na língua dele, ô causa da minha dor, motivo do meu sofrimento, portador da angústia. Jabes, por conhecimento do seu contexto, saberia que os nomes refletiam o futuro, a condição. E ele sabia que a sua história caminhava para uma história de sofrimento. Só que a Bíblia diz que a história de Jabes mudou
por um detalhe, quando Jabes decidiu invocar o Senhor. E eu sempre ensino isso aos meus filhos, né? Eu costumo dizer que um dos segredos da oração eficaz, o apóstolo João diz que a segurança de que Ele nos ouve está no fato de pedirmos a Ele segundo a sua vontade. Então, nós sabemos que a oração eficaz é aquela que está em sintonia com aquilo que Deus quer fazer. E uma das orações mais poderosas da Bíblia é a oração de Jabes, que surge nem tanto como um clamor, mas ela aparece mais como um suspiro da alma. A Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Será que Deus quer abençoar muito seus filhos? E meus termos amplificares. Será que Deus quer ampliar as nossas fronteiras? E a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E isso fez de Jabes mais ilustre, alguém que se destacou entre seus irmãos mais do que eles, melhor dizendo. Seja sincero, quem aqui já tinha ouvido falar de Jabes? Não é todo mundo, mas sabe o que é interessante? E não é nem, entenda, isso aqui, Jabes não é nem o foco da mensagem. Ele é apenas um ponto, primeiro para prender sua atenção, né? Porque quando a gente ouve falar de alguém que a gente não ouve falar sempre, a gente fica curioso. Mas qual é o propósito de trazer esse exemplo? É porque, apesar de Jabes aparecer num momento onde ele tinha tudo para não aparecer, e mesmo assim, quando o nome dele aparece, é para trazer a ideia de sofrimento, a Bíblia diz que Deus mudou, interessante isso, Deus muda o nome de Jacó, mas não muda o nome de Jabes. Porque Deus, muitas vezes, não precisa mudar o nome de alguém para mudar a história de alguém. Isso é para provar que Deus, muitas vezes, age no contraditório. Ou seja, Ele abençoa aquele que tinha todas as probabilidades de viver em sofrimento, para mostrar que Deus é o Deus dos improváveis, Deus é o Deus das surpresas, Deus é o Deus do de repente. Ele chega de repente aqui, na hora que estão registrando genealogia. De repente o escritor para e diz assim: eu tenho que contar a história de Jabes. Dois versículos. Em 2 versículos, nós encontramos a história de Jabes. Ele aparece pouco, mas ensina muito. Axa é a mesma coisa. A história de Axa também nos traz lições muito importantes. E a semelhança de Jabes, o significado do seu nome também traz lições muito importantes para nós. Mas eu costumo dizer que, para conhecer melhor a experiência de Axa, não tem como falar dessa personagem bíblica, desse exemplo de filha, sem citar o pai dela, a formação familiar que ela recebe, a influência que ela absorve desde cedo. Axa é filha de um grande homem de Deus, que também aparece pouco, mas ensina muito. A gente tem que voltar no tempo e lembrar que quando os filhos de Israel saíram do Egito, conduzidos por Moisés, depois de enfrentarem a passagem do Mar Vermelho, e você sabe que o trajeto do Egito até Canaã nem era um trajeto muito longo. Quando eles chegam na fronteira de Canaã, Moisés, como todo bom estrategista, o que é que ele faz? Ele chama 12 espias para fazer aquilo que na linguagem militar nós chamamos de reconhecimento do terreno do inimigo.
Eles haveriam de conquistar o território de Canaã, mas eles não entrariam de qualquer maneira. Então, o que é que Moisés faz? Ele chama 12 homens, 12 príncipes, 12 cabeças de cada uma das tribos de Israel, para que eles adentrassem o território de Canaã, observassem detalhadamente o fruto da terra, a qualidade da terra, os habitantes da terra, e o que acontece? Eles passam 40 dias observando e retornam com um relatório. E a princípio o relatório começa muito bem. Moisés, se fosse hoje, né, eles diriam assim: Moisés, a terra é top. É aquilo que falaram para a gente mesmo, mana, leite e mel. A gente trouxe aqui uma amostra do fruto da terra, parece aquelas frutas selecionadas de Petrolina, lá do Vale do São Francisco. Só fruta tipo exportação, só fruta que... Top demais, Moisés. Quando estava assim, tudo muito bom. Aí teve um porém, teve um porém, os habitantes dessa terra são gigantes. Diante deles, nós somos como insetos, gafanhotos. Aí, esse tipo de comentário, gente, começou a contagiar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tenha muito cuidado, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou meio radical, acha que eu sou meio insensível, mas eu fico muito tranquilo para falar o que eu tenho para falar, porque tudo que eu procuro falar no púlpito, eu tento falar respaldado na palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado em quem a gente coloca dentro da casa da gente. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas com quem a gente abre o coração. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas para quem nós emprestamos o nosso ouvido. Por quê? Porque você vai perceber que alguns dos maiores fracassos vividos pelo povo de Deus começou com a conversa de murmuração, de reclamação, de insatisfação com os líderes. Então, nunca perca seu tempo com quem vem com esse tipo de conversa, sempre para contrariar, sempre para se opor, sempre para ser do contra. Porque preste atenção, Deus já tinha feito tudo aquilo. Coloca Moisés para liderar o povo. Diz para o povo que Moisés era quem orientava o povo. Vocês vão lá, vão observar. A ideia era só traçar uma estratégia. Mas quando eles voltam, Moisés, daqui não vai dar certo não. Porque os cabas são muito grandes, são muito fortes. Nós não temos, em outras palavras, experiência militar. E vai ser muito difícil. E não vai dar. Aí daqui a pouco isso começou a contagiar. Daqui a pouco o povo começa a dizer: será que não tinha sepulcro no Egito? Né? Será que a gente foi trazido para cá para morrer? Era melhor a gente... Aí isso começou a contagiar. Só que acontece, no meio, é por isso que quando Deus levanta lá Gideão, você vai ver que uma das ordens que ele dá é: covardes e medrosos, voltem. Porque Deus não tem negócio com caba frouxo. Sabe por quê? Porque normalmente o medroso, ele contagia os outros a terem medo também. E eu não quero ninguém para estar me fazendo medroso. Eu quero alguém para me entusiasmar, alguém para dizer: bora, vai dar certo, Jesus está com a gente. Aí haviam dois, no meio daqueles 12, Josué e Calebe. E a deles era bem racional. Disseram assim: peraí, gente, peraí. Não, é verdade, os cabas são grandes, os cabas são gigantes mesmo, mas peraí. Deus não disse que estava com a gente? Olha a visão de Josué e Calebe. O segredo não está... Aqui, eu estou parafraseando só para você entender o sentido. O segredo não está na força, na experiência militar, na habilidade. Não! O segredo, gente, é Deus se agradar de nós. Porque Josué e Calebe entenderam o seguinte: se Deus se agradar de nós, vai dar certo. Deixa eu abrir outro parênteses. Hoje a gente está vivendo um tempo em que há uma luta muito grande das pessoas, inclusive do povo de Deus, de agradar a multidão, agradar a maioria,
né? Não, isso aqui eu tenho que postar, porque isso aqui vai melhorar a minha imagem, todo mundo vai curtir. Eu não tenho nada contra quem tem seus seguidores e tal. Agora, eu fico muito preocupado com quem vive em função da aprovação dos outros. Que a Bíblia nunca ensinou isso. Testemunho pessoal é consequência de quem é aprovado por Deus. Porque se Deus me aprova, naturalmente quem está ao meu redor vai me aprovar. Tanto que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Mas tem gente que procura se apresentar. Não, eu tenho que me apresentar para o pastor, né? Se o pastor achar que eu sou um bom obreiro, né? Ainda que às vezes o camarada é um desastre, é um fracasso como marido, como pai. Por onde eu tenho passado, eu sempre tenho dito: todo mundo gosta de receber elogio. E eu gosto de receber elogio também, mas tem uma coisa que não me embriaga, né? Que não enche a minha bola assim a ponto de eu me sentir inflado, é elogio. Porque é muito fácil alguém me elogiar por causa de um cortezinho que viu no Instagram. Até porque quem coloca um corte meu no Instagram só vai pegar aquele corte dos melhores momentos. Ninguém pega os piores momentos e coloca no Instagram, só coloca o lado bom da gente. Aí de vez em quando eu escuto alguém: ai, eu queria ser pastoreado pelo Senhor e tal. Eu digo: filho, tu está dizendo isso porque tu não convive comigo, porque quando eu der uma butinada na tua canela por causa do teu mau costume, eu quero ver se tu vai querer continuar me admirando. Deixa eu falar uma coisa aqui: eu não estou preocupado com elogio de quem me vê uma vez ou outra em rede social. Eu estou preocupado naquilo que a minha esposa e os meus filhos dizem de mim, porque eles é quem convivem comigo todo dia. É diante de Deus que eu tenho que me apresentar aprovado. E quem tem que me aprovar inicialmente é minha mulher e meus filhos. Porque minha mulher é quem tem autoridade para dizer: casei com um caba macho, homem de Deus. É minha esposa quem pode validar meu ministério junto com meus filhos. Que eu conheço muita gente que na igreja é tão elogiado, na igreja é tão elogiada: ai, homem de Deus, ai, mulher. Mas vai conversar com a mulher dele para tu saber as lágrimas que banham o travesseiro, porque o traste trata a mulher como se ela fosse uma escrava. Mas nessa noite tem uma vitamina do céu para arrancar esses garranchos de quem está precisando de um aperto na alma. Era a receita de Josué e Caleb: se Deus se agradar de nós, vai dar tudo certo. O problema é que aquela maioria inflamou parte do povo, e o pessoal queria levantar um outro capitão, porque já começaram a rejeitar a liderança de Moisés. E se Deus não chega na situação, realmente seria algo irreversível. Mas Deus chegou. E o que acontece? Escute, foi por causa dessa situação que Deus estabeleceu um juízo. E disse: por causa, em outras palavras, dessa rebeldia de vocês, dessa incredulidade de vocês, dessa covardia de vocês, nenhum de vocês vai entrar na terra. Não foram 40 dias que vocês ficaram espiando a terra? Pois para cada dia vai ser um ano no deserto. Vocês vão andar no deserto, e toda essa geração que foi incrédula, nenhum deles vai entrar na terra que eu jurei que daria a vossos pais. Ou seja, vai cair todo mundo, vai perecer todo mundo no deserto. Os filhos de vocês, que vocês disseram que seriam como presas para os inimigos, eles é quem vão entrar. Só tem duas exceções que eu vou abrir: meu servo Josué e meu servo Caleb, porquanto neles houve um outro espírito, ou seja, um outro posicionamento. Agora olha aqui para mim. Por causa da incredulidade de 10 homens que inflamaram uma parcela do povo, todo Israel foi submetido ao mesmo juízo. 40 anos peregrinando no deserto. Tu já parou para pensar? Porque se tem uma coisa que a gente não gosta, isso é da natureza do ser humano. Nenhum de nós acha justo
ser punido pelo erro dos outros. E Josué e Caleb, eles tinham motivos para pensar. Mas será que... Eu não estou dizendo que eles pensaram, estou dizendo que eles tinham um motivo para pensar. Será que é justo mesmo? Ô Josué, a gente foi fiel. Eu sei, Caleb. E agora a gente vai ter que passar, a gente vai perder 40 anos da vida da gente esperando uma promessa. Ou seja, a gente estava na porta da promessa, na cabeça da fila, e agora a gente foi para o final da fila por causa da incredulidade desse povo. Será que isso é justo? A maioria de nós não concorda com isso. Ninguém quer ser punido, ninguém quer ser responsabilizado ou sofrer consequências pelos erros dos outros. Mas isso sempre acontece. Mas sabe o que é curioso? É que, apesar disso ser algo que nos machuca, isso não invalida a justiça de Deus. Porque você vai ver na Bíblia diversas vezes pessoas sofrendo por erros dos outros. Você vai ver Agar sofrendo consequências por erros que não foram erros dela. Foram precipitações de outras pessoas. Por exemplo, quem foi que entregou Agar para dormir com Abraão e gerar um filho? Foi Sara. Então, Agar é Você sabe que na Bíblia você vai encontrar pessoas que vão para o deserto porque querem ir para o deserto. Você vai encontrar pessoas que vão para o deserto porque Deus as coloca no deserto. E você vai encontrar pessoas na Bíblia que vão para o deserto nem porque quiseram, nem porque Deus colocou, mas vão para o deserto por consequência da precipitação dos outros. Foi o que aconteceu com Agar. Sara se precipitou para querer ajudar Deus a cumprir promessa, e Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa, Deus precisa só da nossa obediência, só isso. Mas Sara era desse tipo de crente que gosta de um ajeitadinho, de um arrumadinho, aqui é para caminhar na direção daquilo que Deus falou, e deu tudo errado. Aí agora termina Sara dizendo: bota essa mulher para fora com o filho dela, né? Isaac já tinha nascido, de maneira nenhuma meu filho vai herdar com o filho da escrava. Aí Abraão ouve a voz de Deus dizendo: faça como Sara está falando mesmo. Coloca Agar num animal com pão, com água, e ela sai errante. Errante é quem sai sem saber para onde ir pelo deserto. Acabou a água, acabou o pão. Agar entrega os pontos, deixa o menino, diz assim: vou me afastar para não ver o menino morrer, porque para ela a história acabou. Mas Deus é justo. Deus é justo. Porque tem dores que mulheres sofrem, não é por causa que elas, não é por elas serem rebeldes, não. Às vezes tem mulheres sofrendo, é por causa da teimosia do homem que está do lado dela. É porque o homem tem um coração duro, é cabeça dura, é teimoso, não se submete à vontade de Deus. E a bichinha está lá do lado do marido, ela tem que seguir na direção. E às vezes ela sofre por causa do marido que tem. Eu vi isso acontecer com minha mãe. Eu vi minha mãe muitas vezes querendo se envolver na obra de Deus. Vi minha mãe muitas vezes querendo fazer mais pela obra de Deus, mas ela estava submissa ao meu pai. E meu pai medindo força. E eu sempre dizia: deixa com Deus. Engraçado isso. Quando meu pai era vivo, as condições financeiras dos meus pais eram muito maior. Quando meu pai faleceu, né, houve uma baixa muito grande, né, nos recursos, né, lá de casa. Mas não disse a você que Deus é justo? Deus é justo.
Quando meu pai era vivo, por essa resistência dele, e minha mãe tinha que ficar no lugar dela para submeter, porque não ia bater de frente, porque casa dividida, quem trabalha dividido não chega a lugar nenhum, Deus não apoia a casa dividida, e ela tinha que se sujeitar. E o que acontece? Quando meu pai era vivo, eles tinham muito mais recursos. Quando Deus guardou meu pai, porque meu pai endureceu o coração até que Deus quebrou ele, preparou e guardou. Quando Deus guardou meu pai, eu vi, nunca esqueci disso, quando fui levar minha irmã, e para elas receberem a notícia que meu pai tinha falecido, minha mãe abraça eu, minha irmã, e o que minha mãe dizia no choro dela era: e agora, como é que vai ser? E parece que Deus ouviu, Deus ouviu o choro da minha mãe e registrou e disse: agora eu vou te mostrar como é que vai ser. Os recursos diminuíram, mas Deus nos abençoou muito mais e fez muito mais, porque Deus é justo. Agar, eu não estou dizendo que ela orou assim, mas Agar tinha todos os motivos para dizer: Senhor, eu não dei em cima de Abraão, eu não procurei ter filho com Abraão, eu sou escrava, foi minha senhora que mandou eu dormir com Abraão, para gerar um filho que seria dele por propriedade, porque o escravo era propriedade do dono, e os filhos do escravo também eram propriedade do dono, e era assim que Sara queria ajeitar as coisas, mas não era a vontade de Deus. E Agar poderia dizer: vim parar nesse deserto por uma precipitação da minha senhora, já tinha entregado os pontos. Mas Ismael, que já estava entrando na adolescência, aprendeu a clamar, aprendeu o que é o choro acompanhado do clamor, porque o anjo do Senhor veio, não foi por causa de Agar não, foi por causa do choro do menino. Agar, não temas, Deus ouviu o choro do menino, tu não vai morrer não. Nem vai morrer tu, nem vai morrer o menino. Abre os teus olhos, tem uma fonte aqui preparada. Ela saiu errante, mas Deus conduziu ela no deserto até um lugar de fonte, que estava dizendo: nem vai morrer tu, nem vai morrer eu tenho um negócio com o menino, eu tenho uma história na vida do menino. Deus é justo, não vai deixar que tu pereça por causa da cabeça dura, da teimosia, da rebeldia de quem está do teu lado. Fica no teu lugar e deixa que Deus vai agir por ti. Mas pastor, 40 anos é muito tempo. Eu também concordo que é muito tempo. Mas 40 anos se passaram, Josué e Caleb entram na terra. E tem um detalhe, não é que eles entraram na terra simplesmente para sortear e escolher o território, não. Depois de 40 anos no deserto, ainda teriam que enfrentar 5 anos de batalhas, de conquistas militares, porque eles tinham que expulsar o povo para assumir o território. Então, Josué e Caleb especificamente, ele espera 45 anos. Mas no capítulo 14, Caleb vai falar com Josué, e ele diz, lá no capítulo 14, versículo 7: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, preste atenção nisso aqui: eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. Para e olha aqui para mim, deixa a Bíblia aberta. Que Caleb poderia dizer:
Quando eu recebi a promessa, eu estava com 40. 45 anos se passaram, hoje eu estou com 85. Se fosse alguns crentes que eu conheço, eu não vou nem falar dessa forma, porque eu também já pensei assim. Eu já recebi promessa que eu esperei tanto tempo, que depois de um tempo, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu vou abrir meu coração para você, já aconteceu comigo. Tem promessa que eu já esperei tanto. E no começo a gente tem aquele entusiasmo, quando Deus fala a gente se anima, parece que vai acontecer no dia seguinte. Mas o tempo passa e a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E meu coração já enfraqueceu algumas vezes, de tal maneira que dentro do meu coração eu cheguei a dizer: ah, Senhor, eu já esperei tanto, que eu acho que quando acontecer, acho que não vai ter mais nem graça. Deus nem me respondeu sobre isso, falando. Deus mostrou que quem espera nele nunca se decepciona. Aleluia. Que alguém poderia dizer: eu tinha 40 anos para desfrutar da promessa, agora eu com 85, eu vou desfrutar o quê? Quem disse que tu não vai desfrutar? Caleb disse: eu tinha 45 anos se passaram, eu estou com 85, mas ele diz uma coisa: mas Deus me conservou. A promessa conserva. Aleluia. Tem um escritor que ele diz uma coisa tremenda. Ele diz que a promessa, porque assim, tem uma canção que diz, né? Eu vou viver a totalidade da promessa. Vou viver tudo. Eu vou desfrutar. Ainda que passe muito tempo, Deus te conserva. Não vai precisar de botox nem de harmonização facial. Tem um bálsamo de Gileade que vai conservar teus ossos. Vai. Oh, glória. Tem um pastor que ele diz uma coisa interessante. É ele que diz. Ele diz que quando Deus fez a promessa a Abraão e a Sara, que ela iria gerar, esse pastor, que é um grande escritor, ele diz assim, são palavras dele: eu creio que quando Deus falou com Sara, ela já era velhinha, né? Já estava na menopausa, já tinha encerrado o ciclo. 75 anos, o tempo passa, né? Espera mais ou menos 25 anos para a promessa se cumprir. Mas o que acontece? Nesse trajeto desses 25 anos, né, até a promessa se cumprir, Deus fala com Abraão e com Sara, e parece que alguma coisa acontece em Sara. Como assim, pastor? Porque veja bem, qual é o homem que vai se preocupar com uma mulher de 75 anos ao ponto de dizer: minha véia, a gente vai chegar numa terra aqui, e quando a gente chegar nessa terra, você diga que é minha irmã, porque tu é tão bonita, tão formosa, que os homens da terra vão olhar para tu e vão querer me matar para ficar contigo. Ora, qual é a mulher de 75 anos, ainda mais numa época que não tinha tanto tratamento estético, chegou a atrair a atenção do rei daquela terra, Abimeleque, ao ponto, ali Abraão de fato houve uma falha, ele mentiu, disse que Sara era irmã dele. Abimeleque tomou Sara, não chegou a ter contato com ela. Por quê? Porque Deus visita ele em sonho, dizendo: epa, essa mulher que você mandou chamar, ela é casada, ela tem marido, devolva, senão você vai morrer. Mas peraí, com uma mulher de 75 anos, esse escritor, ele diz, palavras dele:
eu tenho a impressão que quando Deus promete que Sara vai gerar, parece que Deus vai trabalhando para conservar, porque até mais bonita ela ficou. Isso é para quem crê. Pode passar o tempo que for, pode ser que existam promessas determinadas sobre a sua vida que ainda não aconteceram por causa da rebeldia de quem está ao teu lado, mas Deus vai tirar o rebelde, ainda que leve um tempo. Mas quando Deus tirar de cena o impedimento, tu vai viver a promessa na íntegra. Porque Caleb falou: eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Sabe o que é curioso? 45 anos atrás, os colegas de Caleb disseram: a gente não pode com esse povo, porque eles são gigantes. E Caleb, ele prova que o que ele está falando aqui não é conversa de idoso, não. Você sabe que tem um velhinho que não aceita que está velho, né? Não, a minha força é a mesma, olha aqui como eu estou, no outro dia está cheio de dor. Mas Caleb aqui não, né? Caleb diz assim: tal era a minha força antes, a minha força continua a mesma agora. E a gente sabe disso, que no capítulo 15, a Bíblia diz que foi Caleb quem expeliu dali, do lugar que depois fica conhecido como Hebron. Foi Caleb que expulsou os 3 filhos de Anak. A família de Anak era conhecida como a família dos gigantes. Ninguém acreditou que podia. Caleb disse: se Deus se agradar de nós, a gente pode. 45 anos se passaram. Agora Caleb está com 85. Aí Deus mostra: vou te preservar, vou te conservar. E para provar que fui eu que falei contigo, para provar que fui eu que fiz a promessa, é você que vai expulsar os gigantes, porque eu vou lhe dar a promessa para você desfrutar dela. Mas pastor, o encontro é de mulheres. Caleb é um homem inteligente. E você sabe que um homem inteligente, ele luta as batalhas dele, mas quando ele tem ferramentas à sua disposição, ele vai usar as ferramentas que ele tem à disposição. E Caleb tinha uma filha maravilhosa. Caleb tinha uma filha linda. Caleb tinha uma filha que mexia com o coração dele. E a gente, como é que o senhor sabe disso, pastor? É muito simples. Caleb queria conquistar o território de Kiriat Sefer. Ele já tinha expulsado os filhos de Anak. Agora ele pensa: eu não preciso entrar nessa guerra, já conquistei, quero só expandir o território. Vou usar uma estratégia. Quem for e subir contra Kiriat Sefer e a tomar, eu vou lhe dar minha filha Axa por mulher. Ora, se Axa fosse, né, qualquer bagulho, né? Se Axa fosse uma menina que o pai Caleb dissesse: essa aqui, quando sair de casa, nada, ele jamais ofereceria a ela. Por que ele oferece a filha como um troféu? Porque ele sabia que a menina era especialíssima. Ele sabia que quem olhasse para a filha dele diria: por essa daí eu entro numa guerra, eu entro numa batalha, eu não posso perder a oportunidade de casar com uma joia dessa. Otiniel, que era primo dela, ligado todo, né? Certamente já estava de olho na prima, disse: sou eu mesmo. E ele foi lá, conquistou a terra, tomou a terra e ganhou o prêmio, a filha de Caleb. Só que
quando Axa é dada a Otiniel, você sabe que o pai, ele entregava também um dote, um presente. E ele havia dado uma porção da terra, que era a porção conhecida como a região do Negev, que é uma região árida, uma região seca. E é como que Axa, ela chega para Otiniel, como quem diz assim: vai, homem, pede a pai, pede uma porção a mais, que a terra que caiu para nós é uma terra seca. É mais ou menos com o seguinte sentimento: é como se Axa dissesse, se fosse pela intimidade, né? Niel, fala com o pai, tu tá com uma moral muito grande diante do velho, tu conquistou uma terra, tu me ganhou, fala com o pai. O texto dá a entender que Otiniel não fala. Só que Caleb, ele percebe a inquietação de Axa. Lembra que eu falei do significado do nome Jabes? E lembra que eu te disse que o significado do nome Axa ensina muita coisa para a gente? O nome Axa significa tornozeleira. Como assim, pastor? Uma pequena joia que era colocada no tornozelo das donzelas em Israel. Uma joia para embelezar ou para adornar o corpo. Esse era o significado do nome Axa. Aquela que adorna, aquela que embeleza o corpo. E isso tem uma aplicação profética. Porque o corpo de Cristo é a igreja. E existem filhas de Deus que são como Axa. Como assim? Elas adornam, elas trazem beleza ao corpo de Cristo, à igreja. A pergunta é: que tipo de filha ou filho nós somos? Porque você sabe que às vezes na mesma casa você tem o filho que dá dor de cabeça, você tem o filho insatisfeito, você tem, por exemplo, na casa do filho pródigo, você tem um filho rebelde. Mas uma coisa que quase ninguém observa é que o filho que fica, ele também é problemático. Às vezes a gente acha que o problema só está no pródigo. Mas você percebe o coração do mais velho é quando o pródigo volta. Sabe que na Bíblia é o único lugar da Bíblia onde Deus é representado correndo. Deus está sempre no trono, reinando soberano. Mas quando um filho se arrepende e volta para casa, a Bíblia diz que o pai, vendo ele de longe, correu e se abraçou, se lançou ao pescoço dele. Que alegria, meu filho está voltando. Você conhece a história? Troca as vestes, bota sandália, bota um anel na mão dele, entra na casa, dá uma festa. Aí, quando você pensa que está no melhor da festa, aí chega o filho mais velho. O filho mais velho, muitas vezes, é aquele crente que nunca se desviou, nunca foi para o mundo, nunca se rebelou. Mas quando ele chega em casa, que é isso aí? É uma festa. Festa de quê? Teu irmão voltou para casa. Tu se alegrasse? É o quê? Ele se recusa a entrar na festa. Fica do lado de fora. Aí lá vem o pai. Foi que houve, meu filho? Eu estou aqui te servindo esse tempo todinho. Ele não diz nem meu irmão. Assim, esse teu filho sai, gasta tudo na prostituição,
gasta tudo com farra, volta, tu recebe ele, faz uma festa para ele. Eu estou aqui esses anos todinho, nunca fizesse uma festa para mim. Sabe o que é que o pai responde? Em outras palavras, sabe o que é que o pai diz para ele? Sabe por que tu nunca teve uma festa dessa? Porque tu nunca quis. Pastor, não é isso que está escrito, mas é isso que significa. Porque o pai diz: todas as minhas coisas são tuas. Se tu não tem, é porque tu não quer, tu não desfruta, tu não assume o teu lugar de filho. Esse teu irmão estava perdido, mas quando ele caiu em si, o que é que ele diz? Irei ter com meu pai, ainda que ele me receba como um dos seus trabalhadores, mas eu chamo ele, é meu pai. Eu vou para o meu pai, e o pai recebe como filho. Agora tem filho que não assume o lugar de filho. Aí normalmente ele só vê os outros se alegrando, participando de festa como filho. Sabe por quê? Porque ele acha que ele é a estrelinha, é aquele que está revestido só de religiosidade. Mas eu quero é sentar na mesa com meu pai. Tem filho assim, ele não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão. Aí ele vive só de reclamar, mas não desfruta de nada, não experimenta nada, não recebe nada, e o problema está no coração dele. Quando o pai diz: tudo que é meu é teu, se tu não está recebendo, é porque tu não tem interesse. Agora esse aqui estava perdido e foi achado. Então às vezes na casa tem filho que não assume o lugar de filho. Numa casa às vezes tem filho rebelde. Tem. Mas o pai ainda tem filhas como Axa, que elas estão no corpo de Cristo, a igreja. E quando o pai olha para elas, às vezes ele olha para ela como quem diz: tu tinha tudo para reclamar, minha filha. Tu tinha tudo para murmurar. Até como Axa mesmo, né? Te coloquei numa terra seca, mas tu não está reclamando. Entenda, a Axa não reclamou. Ela disse: ele nos deu terra seca. Ela não pediu para trocar, como quem diz: eu não aceito essa. Não, eu aceito a porção que veio para mim. Agora, me dê uma bênção, me dê um presente, dá-me também. Quando ela diz dá-me também, ela não está rejeitando a parte seca que veio. Ela está dizendo: eu aceito o que veio para mim. Eu não quero mudar o que coube acontecer comigo. Agora eu sei que tu é meu pai, eu sei que tu me ama. Me dê um presente também, me dê uma bênção. Aleluia. Porque tem mulher que é como Axa. Está num deserto tão grande, está numa sequidão tão grande, mas ela não reclama. Às vezes o máximo que ela faz é dizer ao marido, porque Axa esperava que essa atitude viesse do marido: fala com o pai, que tu é o cabeça, tu é o sacerdote do lar, é tu que tem que se posicionar. Mas às vezes o marido não tem iniciativa, não se posiciona, não pisa num círculo de oração, não sabe o que é uma consagração, não sabe o que é descer de madrugada, não sabe o que é um jejum. Marido que não se posiciona não recebe. Mas aonde tem a Axa, o pai olha para ela como quem diz: o que é que você tem, minha filha? Porque parece que Axa está catucando Otiniel como quem diz assim: vai, homem, a gente vai embora.
aproveita, pede a pai. E Otiniel não pede. Aí o pai olha e vê uma inquietação na filha. E se tem uma coisa que o pai não resiste, é quando vê suas filhas inquietas. Ah, mulher ansiosa, faz tempo que tu não dorme direito, uma angústia dentro de ti, uma tribulação, um peso na tua alma, porque alguém que está ao teu lado não se posiciona, não assume o papel que era para assumir, e tu tinha tudo para reclamar, mas tu aguenta calada, está tomando um cálice sozinha, calada. Mas o pai te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vejo a tua história, eu vejo o deserto, a terra seca, que coube sobre a tua vida, mas eu vejo também que tu não reclama, tu não murmura. Eu vejo a tua fidelidade, eu vejo a tua luta com o teu, e eu te trouxe aqui para dizer: eu sou sensível às tuas inquietações, às tuas dores. Eu te trouxe aqui para te fazer uma pergunta: o que é que tu tem? São poucas as vezes que Deus pergunta. E Deus, quando pergunta, não é porque Ele não sabe. Deus, quando pergunta, é porque Ele quer fazer a gente colocar para fora o que está na alma da gente. Oh, glória! Ah, eu não sei quantas de vocês, mas algumas de vocês chegaram hoje aqui para responder uma pergunta do céu. O que é que tu tem? O que é que você tem, minha filha? A Bíblia diz que Axa apeou do jumento. O que é que isso quer dizer? Isso é uma expressão do português clássico. É uma forma bonita de dizer que ela desceu do jumento, desceu da montaria. Porque na pose, escute, isso aqui não é por acaso. Antes de receber, ela desceu do jumento, porque na posição que ela estava, ela não estava tocando o chão. Como assim, pastor? É porque tem muita mulher que deseja muita coisa, mas se ela pudesse, não pisava nem no chão. Mas nesta noite, teu paizinho está dizendo: eu estou vendo a tua inquietação, mas tu quer receber? Desce do cavalo, desce do jumento, desce do salto, desce do orgulho, desce da soberba, te prostra, coloca o pé no chão e, se possível, coloca a face também, porque eu quero te dar, eu tenho para te dar, mulher. Oh, glória! Quem te trouxe aqui tem para te dar. Oh, glória! E eu vou terminar. Mas quem me conhece e já está acostumado a me ouvir, sabe que esse nem é muito meu estilo de mensagem. Deus me deu uma forma mais confrontadora. Mas como eu não tenho poder, eu só sou o envelope, né? A mensagem quem escreve é Ele. E hoje a mensagem aqui não é para confrontar, é para consolar filhas que adornam esse corpo maravilhoso que é a igreja, filhas que embelezam a igreja, filhas que fazem com que alguém olhe para a igreja, o corpo de Cristo, e digam: eu acho tão bonita a vida dela, eu acho tão bonito o exemplo dela, eu acho tão linda a história dela. E quando alguém olha e vê como tu embelezas esse corpo,
tu alegra o coração do teu pai. E quando tu te afliges, o pai vê o que te aflige. O pai vê o que te inquieta. O que é que tu tem? Ela desce do jumento, vai até o pai e diz: o Senhor me deu uma terra seca. Por que que ela faz esse pedido? Escute isso aqui. Porque a terra que ela recebeu determinaria o futuro da sua família. Só dá para prosperar onde tem água. E eu não estou preocupada, pai, é só comigo não. Eu estou preocupada é com aquilo que eu vou construir. É com a família que eu vou construir. É com o futuro dos meus filhos. Eu estou preocupado com a minha casa. Eu estou preocupada com a minha descendência. E se tu não me der uma bênção, se tu não me der um presente, se tu não me abençoar, o que é que vai ser do meu futuro? A terra é seca. E eu aceito, eu continuo com ela. Agora, me dá também fontes de águas. Oh, glória. Aí o pai olhou e disse: eu vou te dar fontes. Escuta, eu vou te dar fontes superiores, as fontes de cima, as fontes do alto. Eu vou dizer de novo que eu acho que tem alguém que não entendeu. As fontes de cima, as fontes que vêm de cima, falam das bênçãos espirituais. Eu vou te dar saúde, eu vou te encher, eu vou te renovar, eu vou te dar dons, eu vou abrir, oh glória. Ai, eu estou sentindo fontes do alto jorrando nessa noite aqui, oh glória. Faz anos que tu caminha comigo, filha. Tem frustrações dentro de ti que tu não expõe para ninguém. Tristezas que afligem a tua alma, mas tu não compartilha para que ninguém fique com uma imagem negativa acerca do pai. Como assim, pastor? Tem sofrimentos que tu carrega, que se tu abrir a boca para alguém, alguém vai dizer assim: mas por que Deus permite isso com ela? Aí, para preservar o teu pai, tu aguenta calada. Faz muito tempo que tu estás numa terra seca, e aquilo que tu queria que jorrasse ainda não jorrou. Mas o teu pai, oh glória, te trouxe aqui para te dizer: eu vou abrir fonte, eu vou te colocar numa terra, eu vou liberar sobre a tua vida. Eita glória, levanta a mão para receber. Nalando comanto remene, abre a boca. Eite canana manorabadara sobria. Eu vou abrir fontes em cima. Eu vou liberar sobre a tua vida o que ainda não desceu, mas a partir de hoje vai descer algo novo. Anda ramanto, só se tu crê, levanta a mão, abre a boca e rei da cama no rouba da calavadaia.
No como no va da eu sou. Ei, ele que me canta ai, mediante osso, abre a boca para receber um idioma novo, randoleire, ai, ei, eu como canto, Ana de que me ouve a sé. Tu sabes que eu tenho te abençoado. Eu tenho suprido as tuas necessidades aqui na terra. Eu abri portas. Eu criei escapes. Eu te fiz prosperar quando muitos passaram por aperto. Eu te abençoei com as fontes daqui da terra, as fontes daqui de baixo. Mas a partir de hoje, eu trago novas fontes sobre a tua vida. Ela anda caiu delera vadagaço entre a larifre que eu não camantrofa. Levanta tuas mãos para receber algo do céu que desce sobre a tua vida. Assume teu lugar de filha, porque tu não é escrava, tu não é tapete de Satanás, tu não é qualquer coisa sem valor, tu não é o que o homem disse que tu é. Tu é minha filha, tu és menina dos meus olhos, tu é minha princesa, diz o Senhor. Recebe um abraço do teu Pai. Ainda canaraia lavarabadara. Recebe poder, recebe do alto. Anchorala prova daradaia camanoravada. Oh glória. Se eu parasse aqui já estava bom. Se terminasse aqui já estava bom. Mas o rolo tem que ser entregue na totalidade. E o Pai falou pela sua palavra: eu vou abrir fonte em cima, mas eu também vou abrir fonte aqui embaixo. Eu vou te abençoar com as bênçãos de cima, mas eu também vou te abençoar com as bênçãos daqui da terra. Pastor, tá todo mundo falando de crise, de prognósticos econômicos desanimadores, mas é justamente por isso. Porque se todo mundo tivesse prevendo um cenário bom da economia, aí você ia dizer: foi o quadro econômico que melhorou. Aí Deus te traz aqui para te fazer promessa em um cenário de crise, para que quando aconteça, tu diga: é milagre, isso foi Deus. Eu vou abrir fonte em cima, mas vou abrir fonte embaixo. Eu vou te abençoar. Eita, pastor, Deus já tem abençoado crente aqui, mas vai abençoar muito mais. Vai regar a terra vai produzir, vai gerar. Te prepara.
Porque a fonte que Deus está abrindo é tão grande que a tua terra vai ficar pequena para o que Ele vai fazer. Eita, te prepara o passaporte, porque a fonte vai jorrar com tanta água que tu vai andar por... Eita glória! Tu vai andar por outras terras. Só quem crê, levanta a mão e recebe. Anjalara borada camando rebadaras. Recebe, fonte do alto. Recebe fonte que vai gerar, fonte que vai produzir, fonte que vai te fazer prosperar. Vai prosperar do lado esquerdo, vai prosperar do lado direito, vai prosperar para frente, vai prosperar na retaguarda. E Deus vai dizer: amplia o lugar da tua tenda, porque a bênção é muito grande. Eita, glória para quem crê. Abre a boca. Abre a boca. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Andalara, levanta a mão. Narando, camando, revelara, veita. Uramante, odaia, ravadara, sobria. Eita, que agora misturou, foi tudo. Como assim, pastor? É porque está descendo bênção de cima e bênção da terra. Recebe cura, recebe saúde, recebe milagre, poder, renovo. Recebe porta, recebe dinheiro, calando rabadara sobre. Deus está dizendo a alguém aqui: eu sei aonde tem peixe, e o cardume ouve a minha voz. Trabalhaste muito sem resultado, mas tal qual os meus discípulos, eu vou caminhando ao teu encontro. E parece que Jesus vem caminhando na beira da praia, dizendo aos cardumes de peixe: vem, 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 vem. Se posicionem ali do lado direito do barco, fica lá. Ele sabe onde tem peixe. Ele é maior do que o Aquaman. Ele fala com os peixes e manda os peixes ficar do lado do barco e diz: jogue a rede agora. Eita! E vai ser uma bênção tão grande que tu sozinha não vai administrar. Vai abençoar até quem está ao teu redor, e a rede não vai se partir. Receber peixe, fonte, ramando ralarabada. E Deus manda dizer para alguém aqui: se prepare para procurar um contador muito bom, porque a tua movimentação bancária vai crescer tanto
que a receita vai querer saber o que é. Aí tu já vai no contador, coloca tudo certinho, porque a bênção de Deus vai chegar e alguém vai querer explicação. Mas não te preocupa não, que Deus vai te dar estratégia. Cadê a Isaacser de Deus aqui nessa noite? Recebe fontes do alto e fontes da terra, porque tu é filha. Onde estão as filhas, as princesas, as que adoram